Daí, pessoal, mais uma resolução. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima, e nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então tem a tabela aí com os intervalos de temperatura. Quando a temperatura é menor que zero, muito baixa, entre 0 e 17 graus, baixa, 17 até 30 é média, de 30 a 43 considerada temperatura alta e temperatura maior que 43 é muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta. Bom, então primeiro assim, eu vou colocar aqui a função que estabelece o comportamento da temperatura pelas horas do dia. Então, deixa eu colocar aqui para ti assim, ó. A função é T de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. E aí diz, né, que o H, então, significa as horas do dia e o T, então, é a temperatura dessa estufa. Bom, o que está perguntando aqui? Ele quer saber o seguinte, qual é a temperatura no interior da estufa, ou ainda qual é pelo menos a faixa, né, de temperatura no interior da estufa, quando se obtém o maior número possível de bactérias. Bom, aí aqui em cima diz o seguinte, ó, que o número de bactérias é o maior possível quando a temperatura da estufa atinge o máximo. Então, quando a temperatura da estufa atinge o máximo, eu tenho o máximo também de bactérias. Então, quando pergunta o maior número possível de bactérias, está perguntando o quê? Está perguntando onde que a temperatura é máxima. Porque na temperatura máxima eu tenho o máximo de bactérias. Então essa é a ideia. Então eu quero temperatura máxima. Observa que a temperatura que está fazendo o papel de Y. Se eu quero a temperatura máxima, eu quero o Y máximo. Ou seja, eu estou querendo aí o Y do vértice. Então todo esse problema aí é para perguntar quem é o Y do vértice. O Y do vértice eu sei que é dado pela expressão menos delta, né, menos discriminante, sobre 4 vezes o A. E aí, desenvolvendo isso, o discriminante delta é igual a b quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a b quadrado, b é 22, 22 ao quadrado, menos 4 vezes o a, aqui está o a, antes do h ao quadrado é 1, aliás, é menos 1, 4 vezes menos 1, vezes o c, menos 85. Delta igual 22 ao quadrado, vou fazer aqui no rascunho, 22 vezes 22, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Isso vai dar 4, 8 e 4. 484, aqui menos 4 vezes menos 1 vezes menos 85. Como são 3 negativos, vai dar menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 85. 2 vezes 85 dá 170. Então é o mesmo que 170 vezes 2. 340. E aí eu tenho que o delta é igual. 480 menos 340 dá 144. 484 menos 340, 144. Então vem para cá que o y do vértice é igual a menos 144, divide por 4 vezes o a, que é menos 1,
y do vértice é menos 144, divide por menos 4. O y do vértice, menos com menos dá mais, 144 por 4, dá metade, 72, 36, né? 144 divide por 4. 3 vezes 4, 12, me sobra 2, baixa o 4, 24 por 4 dá 6, 6 vezes 4, 24, zerou. Y do vértice igual a 36. 36 o que? Graus Celsius, já que o y aqui se refere à temperatura em graus Celsius. Então, o y do vértice, ou seja, a temperatura máxima é 36 graus Celsius. 36 graus Celsius está acima de 0, 0,70, 17 a 30, está aqui, ó, de 30 a 43. Então, o 36 ele se encontra nessa faixa, portanto, essa temperatura é classificada como alta, e aí eu estou na alternativa D. Então, só antes de encerrar, né, teria o aspecto gráfico aí dessa função. É uma parábola com a concavidade invertida, com cavidade para baixo. Eu tenho isso, ó. E aqui é o ponto mais alto, então aqui eu tenho a temperatura mais alta, que é 36. E aqui eu tenho, no caso, o horário, né, do dia. Eu vou botar assim, horário máximo. É o horário onde acontece essa temperatura máxima de 36 aí. Ok? Então essa é a temperatura máxima e, consequentemente, também é o momento onde eu tenho o maior número possível de bactérias. Outra coisa que esse exercício também poderia ter perguntado, né, era justamente o horário, né, em que acontece essa situação máxima de bactérias. E aí, se ele perguntasse o horário onde acontece esse valor máximo de bactérias ou essa temperatura máxima, aí o teu cálculo seria do H aqui, ó, onde acontece o máximo. E esse H, no caso, ele está fazendo papel de X. Então, o teu cálculo seria o X do vértice. Por curiosidade, eu vou fazer aqui, ó. X do vértice é dado por menos B sobre 2A, ou ainda pela média das raízes. Então, x do vértice, eu tenho menos b, menos 22, divide por 2a, 2 vezes menos 1. X do vértice igual menos 22, divide por menos 2. E aí o x do vértice é igual a 11. Então, significa que às 11 horas da manhã é onde eu teria aí a produção, o valor máximo de bactérias dentro desta estufa, ok? Então aqui o horário do máximo número de bactérias, que corresponde à máxima temperatura, seria 11 horas da manhã. Teria aí como vértice, então, o 11 e o 36. Ok? Então ficamos realmente letra D. Espero que o vídeo tenha te auxiliado nos estudos. Te desejo aí boas provas. Um forte abraço e até a próxima.